Jesus te ama. De ti preciso sim. Jesus te ama. Quantas declarações de amor nessa noite, amém, sabe? De todo o nosso coração, nós dizemos: Jesus te ama. De ti preciso. De ti preciso. Glória a Deus. Podeis se assentar, abençoados. Glória a Deus. Quantas declarações de amor. E nós gostamos de declarar o nosso amor para quem amamos, não é verdade? A gente não se cansa de falar para quem a gente ama, que a gente ama. Que a gente ama. Que maravilha, né? Isso, humanamente falando, a gente ama. E a gente quer estar perto, a gente quer estar junto. Não é assim? A gente tem saudades. A gente não quer deixar embora, né, pastor Chico? A gente, quanto mais junto, mais junto. É. Se possível, né, a gente não deixava nem trabalhar, né, abençoados, né, assim, de tanto amor, né, pastora? Te amo, Senhor. E com Deus, a mesma coisa, né? Tem que ser, né, abençoados? Tem que ser. Com Deus tem que ser mais ainda, porque é em espírito e em verdade. Falar para quem se ama humanamente, a gente tem que ter atitudes. E para Deus, falar que a gente ama e não ter atitudes, será que Deus também não quer atitudes de amor para quem declara a Ele continuamente: Jesus, te amo. Jesus, preciso de ti. Que atitudes de amor nós devemos ter para com esse Deus tão maravilhoso que a gente ama, 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 porque Ele nos ama. Você pode ter uma decepção amorosa com alguém humano, mas com Deus você nunca vai ter. Nunca, diga nunca, vou ter uma decepção amorosa com meu Deus. E sabe por quê, abençoados? Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse que ama, Ele ama. E nada pode nos separar do amor de Deus. Está claro isso para nós? Está dentro do seu coração isso? Então, vamos ter atitudes de amor para com Deus, já que a gente repetiu tantas vezes aqui, incontáveis vezes. E com certeza, quando sairmos daqui, que é um lugar maravilhoso para se dizer Jesus te amo, nós vamos estar lá fora, numa semana que começa, dizendo: Jesus, continuo te amando. Em todas as situações, nós vamos dizer: Jesus, continuo te amando. Jesus, continuo precisando de ti. Porque são essas atitudes de amor que vai demonstrar que você verdadeiramente ama a Deus. Porque enganar a Deus com palavras abençoadas não tem como. Ele conhece o nosso coração. E são as atitudes de amor para com Deus que vai provar a Deus que nós o amamos. Amém? Sabe, queridos, você pode até não gostar do preto, do marrom, do amarelo, do verde. Você pode até não gostar de mim, da minha roupa, do meu jeito. É um direito seu. Amém? É um direito seu. Mas em se tratando de coisas espirituais, não tem gostar ou não gostar. É crer ou não crer. Você pode até dizer: eu creio, mas não entendo.
é outra coisa. Você não entende, mas você crê. Agora, dizer eu não gosto com as coisas espirituais, aí fica complicado. Porque aquele que se aproxima de Deus, se aproxima pela fé e crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aquele que se aproxima de Deus, se aproxima pela fé, porque diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você que disse, eu te amo, Jesus, e quer agradá-lo, ande por fé e não por vista. Ande por fé e não por vista. Porque se você andar por vista, você vai estar desagradando aquele a quem disse, Jesus te amo, Jesus te quero, Jesus te adoro, Jesus preciso de ti. Você está desagradando. É a mesma coisa de você dizer para alguém, gosto muito de você, mas não chega na hora certa, não vai na hora certa, não cumpre com as obrigações, é irresponsável, não cuida, não tem nenhuma manifestação de carinho, de amor. É a mesma coisa, abençoado. Só que com Deus é mais sério ainda. Porque aí você vai estar dizendo que não anda por fé. E se você não anda por fé, então você está desagradando completamente a Deus. Amém, queridos? Diga, eu ando por fé e não por vista. Eu estou debaixo da graça e não debaixo da lei. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Segunda Coríntios, capítulo 11. Segunda Coríntios, capítulo 11. Paulo diz assim, quem dera me suportasseis um pouco na minha insensatez. Sim, suportai-me ainda. Amém, abençoados? Estou zeloso de vós com zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Glória a Deus. Cada versículo que eu leio é uma maravilha. Entra assim no meu coração, é como se tivesse vivo as palavras pulam assim. Versículo 3. Paulo diz, temo, porém, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompida a vossa mente e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Olha o temor de Paulo. Versículo 4. Pois se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente e com razão sofrereis. Amém, queridos? Está escrito? Está escrito isso na sua Bíblia? Olha o temor de Paulo. Mas olha o que ele diz aqui. Versículo 3. Temo, porém, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompida a vossa mente e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Todos conhecem a história de Adão e Eva, amém? Acho que o mundo todo conhece, creio eu que conheça.
Às vezes eu ouço assim, a pessoa dizer, também se a Eva não tivesse comido a maçã, eu não estaria passando por essa situação. Quem já ouviu isso? Se eu fosse Adão, jamais teria feito isso. Não é verdade? Você vê que não é só a lei de Moisés que imputa pecado, mas as pessoas ainda trazem na sua mente o pecado de Adão. Parece que a lei de Moisés já ficou, para alguns, pelo menos para nós, da graça, já ficou claro que não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas há um pecado, que é o de Adão, que não saiu da mente de muitos ainda. Porque quando você fala que ele está debaixo da graça e não debaixo da lei, imediatamente ele diz, mas e Adão? Já aconteceu isso com você? Mas e Adão? Ele sai de um jeito assim que você diz, mas e Adão? Oh, abençoado. Você ainda não entendeu e você não conhece o segundo Adão. O segundo Adão. Abra no livro de Gênesis, capítulo 3. Vamos dar uma olhadinha o que aconteceu, rapidinho. Para aqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez, ou vão nos ouvir um dia, né, possam entender o que nós estamos falando e ser alcançados pela graça de Deus. Gênesis capítulo 3. Eu não vou ler tudo, é claro, mas você sabe o que aconteceu. Então, vamos começar aqui do versículo 4. Diz assim, Gênesis 3, versículo 4. Então, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou, onde estás? Até aqui. Chamou o Senhor Deus e perguntou ao homem, onde estás? Parece que hoje Deus continua ainda procurando e vai continuar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a você eleito, a você predestinado, Deus ainda pergunta, onde estás? Porque Deus não sabe onde está? Lógico que sabe. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Como não sabe? Ele não sabia onde Adão está? Deus não sabia que o cego queria ser curado da cegueira? Mas ele perguntou. Deus continua perguntando, eleitos e predestinados do Senhor, onde estás? Onde estás? Como é que está a sua mente? Como é que estão os seus olhos? Ainda está cego? Ainda está sua mente, ainda está fechada? Onde estás? Como estás? E por que ele pergunta isso? Porque ele tem todo o poder para te revelar o seu plano de salvação que começou aqui, nesse Éden.
Porque ele permitiu tudo isso, mas ele já tinha um plano perfeito e foi consumado. O plano da salvação foi consumado. Então não é para ficar pensando no que o Adão fez, no que a Eva fez, porque o plano do Senhor é perfeito e completo de salvação e já foi consumado. E é por isso que somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Quando alguém disser ainda aí, Adão, você disse, o plano de salvação de Deus foi consumado. Está consumado. Você precisa conhecer o segundo Adão. Então, abra em 1 Coríntios, capítulo 15. E vamos ver o que Paulo fala do segundo Adão. Você nunca ouviu falar que Paulo também disse que Jesus é o segundo e último Adão? Por isso, não fique com os olhos no primeiro Adão, mas no segundo Adão. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 45. Vamos todos ler. Diz assim: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não veio primeiro o espiritual, mas o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Diga, eu tenho a imagem dentro de mim do celestial. Sabe qual é a imagem exata que você diz que vê? Não mais sombra, mas exata. É a imagem que está dentro de você, o Espírito Santo. Esta é a imagem celestial, a imagem exata. A imagem exata que você vê é o Espírito Santo que está em você. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, Jesus. Diga, eu tenho a imagem exata dentro de mim. Eu não preciso ficar procurando imagem exata em lugar nenhum. Eu vejo a imagem exata em você, porque eu não ando por vista, mas por fé. E por fé eu sei que o Espírito Santo habita em você. Então essa é a imagem exata de Deus para mim. Por isso, quando você quer agradar a Deus, ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você quer agradar a Deus, ame o seu irmão. Ame o seu irmão. Ame quem você não viu. Ame o seu irmão. Você vai estar agradando a Deus. Porque se você não amá-lo, você vai estar desagradando a Deus. Sabe, abençoados, fé e obediência andam juntos. Não há como ter fé sem obediência e não há como obedecer sem fé. Se você tem fé, você obedece. Se você crer que Deus diz, ama o próximo como a ti mesmo, então você ama, porque então você obedece. Não é questão de gostar ou não gostar, é questão de fé.
É questão de fé, não é porque eu não gosto do meu irmão, não é por isso, por aquilo, não gosto daquele e do outro, não é por fé. Eu obedeço, então eu amo. Porque se eu não amar, eu vou estar desagradando a Deus. E eu disse que eu amo a Deus, que eu preciso de Deus, que eu preciso dEle, que eu o adoro. Todo dia eu digo, eu adoro o Senhor. Tu és o meu dia a dia. Tu és, Senhor, a razão de eu viver. Então eu tenho que obedecer. Porque senão essas palavras vão ser jogadas ao vento. Não serve para nada. Não é questão de gostar, é questão de fé. E fé é obediência. Obediência é fé. Amém, mensagens? Isso agrada a Deus. Glória a Jesus. Versículo 49, nós olhamos. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Amém? A carne é por vista, a fé pelo que não vê. É por obediência, é por amor a Deus. Oh, aleluia. É por amor a Deus, por amor a Deus, por amor a Deus. Hebreus, capítulo 3. Não vamos falar da desobediência mesmo. Romanos 5. Está no Romanos, volta um pouquinho para trás. Romanos 5. Vamos encerrar esse assunto de obediência. Romanos 5, capítulo 12, versículo 12. Quem achou, diga amém. Está escrito, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse é o pecado de Adão. Pois antes da lei estava o pecado no mundo. Mas não havendo lei, o pecado não é acreditado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Não é, porém, o dom gratuito como a ofensa. Não é, porém, o dom gratuito como a ofensa. E qual é o dom gratuito? A graça. Pois se pela ofensa de um só, morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom gratuito de Deus, isto é, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para muitos. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O dom não é como a ofensa. Diga, o dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Por isso que nós somos justificados em Cristo, pelo dom da graça de Deus, em Cristo Jesus. Versículo 17. Pois se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo.
Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Pois, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Obediência de muitos. Quem são esses muitos? Os justos. Você, eu. A obediência de muitos. Pela obediência de muitos, abençoados. Olha que maravilha. Não é para você realmente deixar Adão de lado e dizer: eu sou obediente a Deus. Eu vou obedecer a Deus, custe-me o que me custar. Olha que declaração, tem que ser declaração de fé. Feche seus olhos aí e diga: eu vou obedecer a Deus. Só se você vai mesmo, abençoado, senão você não fala. Custe-me o que me custar. Pois, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Glória a Deus. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, glória a Deus! Saber disso é uma preciosidade. Entender isso é um dom de Deus, é uma revelação de Deus para a nossa vida. Por isso somos gratos a Deus todos os dias, por essa revelação, por esse entendimento, por esse conhecimento que Ele nos dá a cada dia através da sua palavra. É dizendo: quer me agradar? Me ame acima de todas as coisas. Quer me agradar? Ame seu irmão. Quer me agradar? Viva pela fé. E aí você pode dizer: Jesus te ama. Te amo sim. Jesus te ama. Te amo sim. Estamos terminando. Hebreus capítulo 3. Como é bom dizer, né? Jesus te amo. Te amo sim. Hebreus 3. Versículo 12. Diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração perverso e incrédulo. Sabe o que é incredulidade? Falta de fé. Veja que não haja em nenhum de vós um coração perverso e incrédulo, que vos afaste do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Por isso que Paulo disse: temo que assim como a serpente enganou Eva, venha com sua astúcia enganar-vos também, pelo engano do pecado. Versículo 14. Temo-nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos.
enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, não endureçais o vosso coração. Abençoados, Deus fala com homens através de homens. Você ouve pela fé e obedece pela fé. Mas como? Deus só fala através de homens? Deus não fala de outro modo? Não, não há regra para Deus falar. Ele fala também. Vou contar um testemunho de uma pessoa que, glória a Deus pela vida dela, a situação que ela estava era muito triste. Ela estava com um câncer no pulmão, com 2 filhos, um deficiente, passando necessidade. Esse câncer estava avançando e ela estava sendo tratada em uma situação muito, muito difícil. Ela já tinha ouvido falar desse Cristo, desse Jesus Cristo. Mas, no dia que se chamava hoje, porque todo dia é hoje, amanhã vai ser hoje, viu, abençoada? Se você ouvir daqui 1 ano essa mensagem, vai ser hoje. Hoje o dia que você está ouvindo. Porque amanhã é segunda-feira, mas quando chegar a segunda-feira, é hoje de novo. E ela já tinha ouvido em todos os hoje da vida dela. Só que ela não deixou o coração amolecer, ela endureceu o coração. Mas naquela situação em que ela estava, ela clamou a Deus, no hospital mesmo. E a palavra é fiel e ela se cumpre. Clama a mim e eu te responderei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E quando ela clamou naquele leito de dor, que ela disse, eu não posso morrer, eu tenho 2 filhos para cuidar. Se Deus existe, me ajuda. Eu vou morrer. E ela ouviu uma voz dentro daquele hospital. Eu sou o Deus da vida. Deus fala, irmãos? Fala. Fala, mas não precisa chegar nessa situação para você ouvir a voz dele. Ele fala antes de chegar nessa situação. Amém? Ele fala antes. E ela ali mesmo se encheu de fé. E agradeceu. E creu que ela podia sair daquele hospital curada. E assim aconteceu. E assim aconteceu. Foi curada daquele câncer. Fez a cirurgia. E pode contar isso. Quando ela me contou, eu disse, glória a Deus por sua vida. Glória a Deus por sua vida. Glória a Deus por sua vida. Por sua vida. Glória a Deus por nossa vida. Porque só somos aqueles a quem Deus iluminou a nossa mente, abriu os nossos olhos. E nós não somos como Adão, que precisou desobedecer para conhecer o bem e o mal. Hoje mesmo o Senhor disse, eu sou o Deus da vida. Nós conhecemos a morte da carne, mas a vida eterna, porque somos a imagem celestial. Dentro de nós tem essa imagem, e nós refletimos essa imagem celestial em Cristo Jesus. Amém, abençoado? Glória a Deus por sua vida. Temeu Paulo que fossem enganados pela astúcia, fôssemos enganados como Eva. Por muito tempo, nós ficamos enganados. Mas o Senhor aprove um dia em que a verdade nos libertou. Pela graça somos salvos. E isso é dom de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? Glória a Deus por sua vida. Graça e paz.